Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Portal Narrativa. E hoje nós temos um convidado especial, ele que já foi vereador, é servidor público federal, já foi presidente da Associação das Pessoas com Deficiência e é um grande lutador e batalhador por esta pauta que nós vamos conversar, bater esse papo hoje. Eu estou falando de um comunicador, inclusive, Getúlio Luiz. Getúlio, muito obrigado por atender o nosso convite e participar desse diálogo, desse bate-papo. Pois é, Tinei. Primeiramente, quero agradecer a você, né, a oportunidade, agradecer o convite e, e dizer que vamos, na medida do possível, dialogar e mostrar um pouco do que a gente conhece, né? A gente conhece alguma coisa de leis, mas principalmente da realidade. Muito bem. Getúlio, a primeira questão que eu gostaria de entrar aqui e conversar com você. E eu não tenho dúvidas de que vai ser muito instrutivo pelo seu conhecimento e pelas experiências já vivenciadas. É a respeito da legislação no nosso país. Embora provavelmente tenha acontecido alguns avanços, mas eu gostaria que você pudesse avaliar aqui para a gente os avanços que aconteceram no nosso país, né? Eu acho que a primeira legislação nesse sentido ali foi no ano de 2000. Eu até peço que você me corrija e possa nos instruir. E de lá para cá, provavelmente aconteceram grandes avanços e eu acredito que por muita luta, por muita batalha. E eu gostaria que você pudesse discorrer um pouco sobre este processo. É, Na verdade, para mim, desde a Constituição de 88, né, quando se garante o direito de ir e vir a todo cidadão, eu acho que ali já está estabelecido, em termos de acessibilidade, porque se eu sou um cidadão, né, e eu não tenho o direito a ir e vir, então eu não estou incluído na Constituição, né? Então, para mim, desde a Constituição de 88, já tem, sim, lá no artigo 5º, essa inclusão. E, claro, leis foram surgindo graças à luta das pessoas com deficiência, né? Que, infelizmente, ultimamente, como tudo no nosso país e no mundo, tem parado, essa luta também tem perdido um pouco a sua capacidade pela questão da pandemia. Mas, assim, leis têm avançado. Nós temos, por exemplo, Tinei, a lei, deixa eu só abrir ela aqui para mim, a lei 13.146, que é a lei que, digamos assim, ela fecha, né, o assunto, porque ela ganhou o nome de Estatuto das Pessoas com Deficiência, né? Ela tem artigos muito importantes. E assim, Tinei, uma coisa que eu quero diferenciar logo aqui, se você me permite, é que quando as pessoas falam ou escutam falar acessibilidade, as pessoas já se voltam, sei lá, para uma rampa, né? Para uma coisa que tem um símbolo que referencia uma pessoa com deficiência, e, na verdade, a acessibilidade não é isso, né? Foi um tabu que se criou. Quando se fala acessibilidade, muita gente acha que é uma coisa exclusiva para a pessoa com deficiência. E a acessibilidade não é isso. A acessibilidade é, digamos,
Se nós dispomos de um edifício acessível, ele é acessível para mim, para você, para a gestante, para o idoso, para o deficiente visual, né? É isso que acontece. Então, a primeira confusão que as pessoas fazem é isso. Agora, em termos de avanços, temos, além da lei do Estatuto, a Lei 13.146 de 2015, nós temos o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência do Piauí, né? Que, claro, engloba a vida da pessoa com deficiência, desde o direito à educação, à saúde, à prioridade em filas, inclusive agora na pandemia, nós vimos aqui no Piauí, foi um dos primeiros estados a incluir a pessoa com deficiência, né? Isso porque o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência já garante isso. Então, assim, nós temos muitos avanços. Agora, eu mesmo, o que eu mais, a minha luta maior, porque, assim, chega um momento que a gente vê que parece que a gente tem que buscar um ponto específico, né? E, assim, a minha luta maior é pela acessibilidade nos espaços. Por que, Tinei? Se eu não tenho acesso, se eu não posso ir e voltar, se o cidadão não pode ir, seja com seus próprios pés, seja no seu veículo, seja na sua cadeira adaptada, como ele terá direito, conseguirá os demais direitos, né? Então, é claro que muitas coisas que existem nos estatutos da pessoa com deficiência, tanto do estado do Piauí quanto no nacional, já são direitos que englobam os direitos de qualquer cidadão, né? Então eu me volto mais para me dedicar mais a essa questão da acessibilidade mesmo, essa acessibilidade aos espaços públicos e privados, porque a gente sabe que tem espaços públicos, aliás, espaços privados de uso público, né? Que é o que acontece em ruas, avenidas e por aí vai. Só me permita, em termos de legislação também, se eu devo concluir agora essa questão da legislação, de avanços, inclusive aqui no nosso município de Paulistana, já lá no Código de Postura, que é de 1997, veja só, lá no artigo 69, deverá ficar livre para o trânsito público uma faixa de passeio de largura não inferior a 1,20 m. Isso está se referindo às calçadas, né? Quer dizer, lá em 1997 já existia aqui, na nossa lei de Paulistana. Mas temos mais. A lei mais recente, agora de 2018, é a Lei 125, ela foi uma lei criada exatamente para regulamentar o desenho universal das calçadas. E lá, no artigo 7º, ela diz que na construção e reforma de calçadas deverão ser atendidas algumas exigências. Por exemplo, a largura mínima, que já tem na lei anterior, seguir o padrão do meio-fio, que é uma coisa que a gente não vê aqui em Paulistana, né? E a questão da utilização de piso antiderrapante, que infelizmente a gente vê as pessoas colocando piso liso nas calçadas, como se calçada fosse um ambiente próprio da pessoa, e na verdade é um ambiente público. Perfeito, compreendi, Getúlio. Então, assim, eu vejo que as legislações que foram construídas ao longo dos anos, como você disse, a luta é para que as pessoas com deficiência ou pessoas que têm uma mobilidade também reduzida, como no caso de gestante, idosos, essas leis, elas viram a necessidade
de atender casos específicos, ou seja, fazer cumprir a Constituição também para estas pessoas que possuem algum grau de limitação. Então, é interessante isso que você mencionou, Getúlio. Então, eu percebo que no país realmente houve um avanço em relação à legislação. Então, a legislação, inclusive estadual e municipal, né? Inclusive, você falou de uma bem recente, ou seja, bem atual, que regulamenta uma lei sobre regras que tem a ver com essa visão nacional, calçadas. Então, no que diz respeito à legislação, pelo que eu entendi, não é um problema hoje em relação à legislação no que diz respeito à acessibilidade, não é isso? Exatamente, Tinei. Na minha opinião, avanços em termos legislativos, nós temos muitos, né? Aliás, o Brasil já é um país de muitas leis, né? Então, nós temos muitos avanços. Agora, quando parte para a prática, infelizmente, a história é outra, né? De modo especial, quando se fala de cidades menores, né? De regiões onde as pessoas buscam menos o conhecimento pelos seus direitos, né? E aí forma aquela bola de neve. Porque, assim, leis tem muitas. Olha, eu te digo assim, eu já estaria satisfeito se não aprovasse mais nenhuma lei. Agora, se fosse cumprida as que já tem, né? Porque quando eu falo que forma uma bola de neve, é porque é o seguinte, você sabe, Tinei, que, como eu disse, nós brasileiros, de modo especial, algumas regiões, e a nossa, infelizmente, está no meio, as pessoas não têm esse hábito de conhecer os seus direitos. Se as pessoas não têm o hábito de conhecer os seus direitos, imagine de buscar conhecer os seus deveres, né? E aí o que acontece? As pessoas vão construindo de qualquer jeito. E aí? Aí vamos partir para a parte pública. Quem são os gestores públicos? Pessoas que vêm da sociedade, como eu, como você, como qualquer cidadão que, de repente, por N motivos, recebe essa oportunidade. Só que essas pessoas continuam sem conhecer nem seus direitos e muito menos seus deveres. E muito menos ainda os deveres como administradores, né? E aí, como a cobrança é pouca, ou não existe, ou existe poucas pessoas que cobram, né? Ou que têm oportunidade de cobrar, e aí nada vai sendo feito. Você vê que se você se dedicar um pouco ao que é o plano diretor, né, de cada município, olha, era uma coisa fantástica para todo mundo. Imagine para as pessoas com deficiência. Mas cadê aqui em Paulistana? Quem conhece o plano diretor? Né? Ninguém conhece. Na verdade, nunca foi votado, nunca foi aprovado, e há anos que existe essa história que o plano diretor está pronto, mas ninguém conhece. Inclusive, Getúlio, nós produzimos até um vídeo que nós destacamos a importância do plano diretor até no desenvolvimento urbano, aqui nos bairros mais afastados, inclusive. Nós mencionamos nessa matéria sobre as queimadas, como a ausência de um plano diretor atrapalha no desenvolvimento da cidade, inclusive nesse particular que nós estamos conversando aqui, que é sobre acessibilidade. Você falou uma coisa, Getúlio, aí, que é muito interessante, que é o administrador, aquele que se tornou administrador, em qualquer que seja a época, ele é alguém oriundo da sociedade, ou seja, um de nós. E eu percebo que há um certo equívoco, eu acho, da parte da sociedade, que às vezes
pensa que este assunto não lhe diz respeito, mas nas suas reflexões já, eu até consigo pensar como isso inclui todos nós, porque o assunto acessibilidade tem uma relação direta com as pessoas, não só com as pessoas com deficiência, mas também as pessoas com mobilidade reduzida. Se a gente for avaliar, na nossa família, às vezes dentro da nossa casa, sempre alguém, se não for alguém, uma pessoa com deficiência, é alguém com mobilidade reduzida. Então, às vezes a gente pensa que esse assunto não nos diz respeito, porque a gente pode trafegar, né, independente de como esteja a desorganização. E outro ponto interessante que você mencionou, que o plano diretor também tem essa relação com o trânsito adequado, com tudo isso. Eu só fiz esse adendo aqui, mas eu retorno a palavra para você. Pode continuar. Sem dúvida, Tinei. Sem dúvida nenhuma, a questão do plano diretor, que, assim, aqui, na verdade, pouca gente até conhece, né, essa frase, porque, infelizmente, foi para a Câmara as informações que a gente votaria, na época em que eu fui vereador, que a gente votaria o plano diretor, mas esse plano nunca chegou à Câmara Municipal. Creio que continua na mesma, né? Mas enfim, quando se fala em acessibilidade, aquilo que eu lhe disse, existe um tabu, que as pessoas já pensam logo na pessoa na cadeira de rodas, né, por exemplo. E não é, né? É para quem fraturou um pé, é para gestante, é para mãe que vai com o carrinho do bebê, enfim, é para todo cidadão, né? É para quem vem com alguma coisa, você sabe que tem, como é que é? O pessoal que trabalha chapeado, né? Que carrega mesmo o peso na cabeça, enfim. Então, se você tem um local acessível, você não precisa especificar se é para deficiente físico, se é para deficiente visual, ou se é para quem tem mobilidade reduzida, se é para idoso, né? Essa questão que você falou aí, você quer ver uma coisa que eu costumo dizer? Às vezes, nós mesmos, as pessoas, com 60 anos, aí resolve reformar uma casa. Aí faz lá uma portinha estreita no banheiro, com um degrau. Daí a pouco vem o peso da idade, aumenta, tem que quebrar tudo para fazer uma porta larga, ou seja, para fazer uma adaptação. Por quê? Porque nós não pensamos, quando eram mais jovens, em construir uma casa acessível. Isso acontece em praticamente todas as famílias brasileiras, e na nossa região não é diferente, onde as pessoas não se preparam para envelhecer, né? A sua própria casa não é preparada para quando ele alcançar uma idade, a idade da velhice, né? Ou seja, então, assim, nós precisamos diferenciar isso, ver a acessibilidade como uma coisa que é essencial desde o nascimento até o final da nossa vida, e não numa fase, independentemente se eu esteja numa cadeira de rodas, ou se eu estou usando uma bengala, se eu estou usando uma muleta, enfim, eu vejo dessa forma. Perfeito. Pessoal que nos acompanha aqui no Portal Narrativa, estou batendo um papo excelente com o nosso amigo Getúlio Luiz, que tem um vasto conhecimento nessa área, além da experiência. Não, para as pessoas que acompanham e não conhecem Getúlio, ele é uma pessoa com deficiência e ele é um grande lutador por melhorias na cidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas, Getúlio, eu queria agora entrar contigo a respeito do nosso estado do Piauí. Agora, este assunto do ponto de vista estadual. Você consegue acompanhar e identificar as políticas públicas do governo do estado que atenda especificamente esse público, as pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida? Você consegue identificar isso? E de que maneira essa atuação do governo, em sendo real, ela
atinge as pessoas aqui na cidade? De que maneira isso acontece? Bem, Tinei, eu acompanho um pouco, sim. Não vou dizer que eu sou um conhecedor. E o Piauí, durante um bom tempo, foi classificado como o estado que mais, um dos estados que mais avançou no respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, acho que você tem informação de várias pessoas, inclusive da nossa cidade, que já receberam cadeiras motorizadas, né? Que é através do CIT, né? O CI, ou seja, através do SUS. O que não existe aqui no nosso estado vizinho do Pernambuco, né? É claro que é ainda de forma lenta, tem as prioridades, quem tem o trabalho, que precisa, que comprova realmente a necessidade da cadeira, mas, enfim, várias pessoas já conseguiram. Isso se falando em termos de mobilidade, né? Se falando em termos de mobilidade. E existem outras políticas públicas também no estado do Piauí que são boas, né? Em relação à saúde, mas, como eu já disse, eu vejo como uma obrigação a todo cidadão, não só a pessoa com deficiência, né? A educação, da mesma forma, tem a questão da educação em Libras, né? Da língua em Libras, que também avançou bastante no nosso estado, mas e em termos de acessibilidade aos espaços físicos, nós temos, por exemplo, Teresina já tem bons avanços, embora tenha enormes problemas também, né? Agora, o que acontece é que se eu for diferenciar aqui Paulistana de Teresina, os nossos avanços são quase nada, né? Os nossos avanços são quase nada, a não ser essas poucas coisas que vieram dos avanços a nível estadual, certo? É claro que, como você falou, nós vamos falar aqui de Paulistana, e eu vou dizer o que já foi feito, o que não foi feito, e o que, para mim, já devia ter sido feito há muitos anos, né? Então, vamos falar de Paulistana. Pois Eu, não. É quem mais eu conheço, né? Ficou sem o áudio, Tinei. Não estou te ouvindo. você mora aqui, conhece bem de perto, né? Então, Getúlio, eu vi uma publicação sua, quero começar por aqui, vi uma publicação sua do ano passado, precisamente nas eleições para prefeito do ano passado. E eu vi você fazendo uma declaração de repúdio e de indignação por. Eu não vou contar a história, não, né? Eu apenas dei a entrada aqui no assunto, mas eu vou deixar que você conte essa história, essa sua experiência e aproveite para falar da a sua leitura sobre como anda esse desenvolvimento, esse avanço, as perspectivas aqui para a nossa cidade. Então, às vezes eu desligo aqui o meu microfone, porque senão não vai para a sua tela. Então, eu tenho que desligar aqui. Aí, é por isso essa pausa. Mas eu quero passar para você nos contar essa experiência. Eu vi registrada lá no seu Facebook e eu achei muito curioso, muito triste, mas muito curioso. Então, eu deixo para você explicar o que aconteceu. É... Então, Tinei, eu não sei nem bem qual é a matéria que você está se referindo, porque eu acho que eu fiz algumas. Mas Então, referindo-se à eleição, é isso? isso, exatamente. No dia das eleições, referente a quando você foi Ah, muito votar. bem. Bom, muito bem. Então, é que é o seguinte, eu sempre, desde quando eu cheguei em Paulistana, né, aliás, meu segundo voto, ou a terceira vez que eu votei, já foi em Paulistana. E aí sempre votei lá na seção número 1,
né, a primeira sessão. E sempre teve uma acessibilidade, não uma acessibilidade tão boa, porque ali na porta do prédio da GRE não é tão boa a acessibilidade para uma cadeira de rodas, né? A gente está falando de cadeira de rodas simples, Tindê. É claro que tem gente poucas pessoas, mas tem gente que tem possibilidade de andar em super cadeiras. Então, assim, não é tão boa, mas a gente passava numa cadeira de rodas. Só que este ano, no caso, ano passado, né? Quando fui votar, chegando lá, a sessão eleitoral tinha mudado de sala, onde tinha um degrau. E eu simplesmente, no momento, recusei a votar, né? Recusei a votar. E depois, até voltei, mas fiz documento para a Justiça Eleitoral, né? Não só com a minha indignação, mas também de um colega, meu amigo Laudemar, lá da região de Boa Sorte, no Itanzinho, que foi votar também no Itanzinho e encontrou a sessão eleitoral numa sala inacessível, né? Então, fizemos esse documento e foi para a Justiça. Não recebemos nenhuma resposta. Esperamos, né, também, ao se aproximar de eleições, nós vamos procurar acompanhar de perto, porque imagine, a gente ter o nosso direito restringido até mesmo na hora de votar, né? Até na hora de votar, eu não poder entrar na sala sozinho para votar. Tem que ter alguém ali pegando a cadeira. Imagine em tempo de pandemia, né? Teve que ter 2, 3 pessoas para pegar a minha cadeira, para subir o degrau para me conseguir votar, né? Imagine aí o quanto isso pesa para quem vive há anos defendendo o direito de ir e vir, né? Ou seja, para qualquer cidadão. Agora, o que acontece, Tinei, é que muita gente passa pela situação naquela hora, né? Até fala alguma coisa no momento e depois esquece. E as autoridades também esquecem. Verdade, eu toquei nesse assunto porque ele demonstra é, essa realidade no nosso município, né? Como nós estamos falando agora do nosso município. Neste caso, foi um lapso da justiça eleitoral, né, que cuida dessa parte. Sim. Tinei, eu quero só acrescentar algo aqui. Mas, para você ver o quanto é importante, eu costumo dizer nos meus programas de rádio que, às vezes, as pessoas acham que a gente que trabalha com comunicação adivinha. Porque a gente alerta uma coisa hoje que vai acontecer daqui a 10 ou 20 anos. E não é isso. Não é questão de adivinhar, é questão de você fazer a leitura dos acontecimentos, né? Quando nós começamos a luta aqui em Paulistana pela melhoria da acessibilidade, eu lembro quando eu cheguei em Paulistana, eu acho que não tinha um órgão público que tinha uma rampa. E aí eu peguei conhecimento com alguns amigos ali da Rua Januário Xavier, que me ajudaram muito, mas como a possibilidade deles andarem era menos do que a minha, eu fui em nome deles muitas vezes e depois fui adquirindo experiência em meu próprio nome e conseguimos muitas rampas nos órgãos públicos, né? Só que aí veio o momento, você sabe que as necessidades vão surgindo no decorrer dos tempos. Veio os momentos que a própria legislação dizia: toda escola tem que ter pelo menos uma sala acessível. E eu discuti isso na Assembleia, não sei se é bem esse nome, o nome Assembleia, estadual e federal, porque nós fomos até a Brasília, não é bem na conferência, desculpa, na conferência estadual, não me lembro aqui o ano, que foi realizada em Teresina, e eu fui um dos participantes em Brasília, e lá na conferência nacional, nós colocamos isso. Pelo amor de Deus, que visão é essa? Cada escola ter uma sala acessível?
E quer dizer, e quando o aluno mudar de ano? Né? E aí? É isso que se vê. Uma escola antiga, que hoje é o prédio da educação, aqui, como é o caso da GRE, ainda hoje tem sala sem acessibilidade. Ou seja, a Justiça Eleitoral precisa fazer uma mudança, porque questão de junção de sessões, e aí as salas, algumas têm uma porta acessível, ou seja, eu só deixando claro, Tinei, que eu me falar acessível aqui, se referindo a uma porta que não tenha degrau e que tem uma largura possível de entrar uma cadeira de rodas, né? Então acontece isso. Você imagina você construir uma casa, você deixa só um quarto com acessibilidade, mas depois você precisa fazer uma mudança e aí vai ter que fazer adaptação na outra. Se é tão mais fácil, é comprovado pelas normas técnicas brasileiras que quando se constrói já de forma acessível, os gastos com acessibilidade são mínimos. Agora, quando se constrói sem padrão nenhum de acessibilidade, e aí você vai partir para adaptações, aí sim, tem obras aí que pode chegar em torno de 30% dos gastos com acessibilidade. Getúlio, eu acho que, pelo menos aqui na cidade, é notório o trabalho que você vem desenvolvendo por conta própria e até pela uma publicação que eu vi sua, né, com a cooperação de outras pessoas, né, que têm ajudado também nesse sentido. Então, aqui em Paulistana, como outras cidades também, há um problema muito grande com relação à acessibilidade nas calçadas, inclusive, no centro, e não só no centro. Quando você vê isso no centro, então você já imagina como é nos bairros. Nós estávamos desenvolvendo um trabalho há um ano atrás de conscientização política e visitamos alguns bairros. E, inclusive, uma das pessoas que fazia parte desse grupo e que fazia essas visitas conosco era uma pessoa com deficiência. Ela era cadeirante. E a dificuldade para ela entrar conosco nas casas era muito grande, muito grande. Inclusive, uma das pautas que nós levamos foi exatamente a questão da acessibilidade. E as pessoas viam a dificuldade que era dela transitar junto conosco, tanto ali no calçamento, ali também a dificuldade, meio fio, até adentrar a casa das pessoas. Então, havia essa dificuldade. Então, eu gostaria que você falasse desse trabalho que você vem fazendo por conta própria, junto com outros colaboradores, para tentar, pelo menos, amenizar. Né? Eu vejo que é uma luta muito grande, assim, uma batalha, e aqui ou ali parece que sofre algumas resistências. Eu gostaria que você compartilhasse conosco dessa experiência. Bem, Tinei, e a todos que acompanham o Portal Narrativo. Você agora tocou num assunto que eu não sei se eu vou me expressar da melhor forma, mas eu gostaria muito que as pessoas se atentassem para isso. Porque, com a sua permissão, vou falar da realidade de paulistano. Começando pelas ruas e bairros, como você falou, até que a gente chegue na avenida, o centro da cidade, uma grande preocupação minha, Tinei, é porque as regras de construir calçamento hoje, infelizmente, pelo menos na prática aqui para nós, é a mesma que se construía há 60, 70 anos. Com tantos avanços garantindo o direito das pessoas com deficiência de ir e vir, mobilidade, tá na lei lá, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, se eu não me engano, no artigo 46, só me permita aqui. O artigo 46 da Lei 3.146. O direito ao transporte e à mobilidade
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidade, ou seja, com os demais. Mas como que esse direito é assegurado? Se cada calçamento, e olha que eu estou falando de hoje, né? Estou falando da administração passada, da antepassada, de todas as administrações, inclusive da atual. Toda rua calçada se faz aquelas valetas, né? Aquele esgoto sarjeta, não sei qual é o nome que se dá aquilo, onde a água do esgoto atravessa a rua. Parece que só existe duas formas. Ou aquela que o esgoto fica espalhado, aí o carro passa, joga água no pedestre, ou aquela que impede uma cadeira de roda de passar. E aí isso me preocupa, porque nós estamos na contramão das orientações, inclusive das organizações mundiais. Nós estamos totalmente na contramão, porque quanto mais paulistana se desenvolve, mais as pessoas com deficiência estão tendo seu espaço diminuído. Vou te dar um exemplo. Você conhece bem a Rua Coronel Alpídio, né? Que é aqui no centro da cidade. Mas aí eu vou pegar ela para dizer que acontece em todos os bairros. Se um cadeirante estiver ali, vou citar o nome aqui, porque não é nada contra ninguém, nem a favor. Se um cadeirante estiver ali na Rua Coronel Alpídio, por exemplo, ali próximo ao advogado, ao escritório Batista, né, como é conhecido, e ele quiser ir naquela loja de internet que fica ali no mesmo, na localidade ali próximo por trás da unidade Henrique Frei Cavalcante, aí ele tem que dar a volta lá pela avenida. Por quê? Porque ali tem uma valeta que não passa. É porque nós não estamos aqui para mostrar imagens. Seria importante, né? Para aí, quem sabe, as pessoas entender. Mas eu estou apenas dando um exemplo. Tem pessoas aqui que moram num bairro e elas não podem sair do bairro, porque não passa uma cadeira de roda. Ou se passa, tem que dar voltas, N voltas, né? Pegando ruas e mais ruas, porque elas não podem escolherem por onde andar. Eu já busquei fazer esse estudo, não com essa atual administração, tenho que dizer, porque eu estava, inclusive, cheguei a anunciar, mas tivemos aí uns probleminhas, que eu não vou citar aqui os problemas pessoais, e aí a gente não fez essa documentação para tentar sentar com o prefeito e secretário, mas ainda é ideia nossa, já bastante atrasado, mas é ideia nossa, porque eu vejo, Tinei, meu Deus, nós estamos em 2021, ainda se constrói ruas, calçamentos, onde impossibilita um cadeirante de andar, né? Na verdade, o adequado para o cadeirante é o asfalto, porque o calçamento em si já é complicado para quem anda numa cadeira de rodas. Agora, imagine esses calçamentos com aquelas sarjetas, valetas, esgotos, que a cadeira, se você for passar sozinho, por várias vezes, Tinei, ali na Rua Coronel Elpidio, quando eu morava ali naquela rua, para ir para o trabalho ali nos Correios, eu dava a volta ali por um pedaço da Rua Coronel Elpidio, por conta do relevo, da ladeira que tem ali próximo da casa que eu morava. Mas, por várias vezes, o pneu da minha cadeira enganchou. Ou seja, ou eu era sujeito a levar uma queda, sujeito a quebrar uma cadeira, que é caríssima essas cadeiras, né? A cadeira que mesmo você recebendo, mas a manutenção dela é caríssima. Ou seja, não é fácil para uma pessoa com deficiência. E onde está o apoio do poder público a essas pessoas, que também são cidadãos, que também pagam impostos, que também votam, né? Ou seja, que é cidadão como outro qualquer. Então, a primeira coisa que eu vejo a necessidade de se sentar, se criar uma política, não é para uma rua, é para a cidade.
qualquer rua que for construída, né, ter a questão dos esgotos preparados para acessibilidade, ou seja, para passar carro, moto, quem vai a pé, mas também quem vai numa cadeira de rodas. Porque isso está, infelizmente, deixando muita gente isolada aqui na nossa cidade. E quanto à situação mais no centro, que também existe essa questão das valetas, eu tive, Tinei, lá no final de... Me ajude aí, que eu estou com a memória. Lá no final, quando eu estava exercendo o mandato de vereador, 2016, é isso? 2016, isso. Lá no finalzinho de 2016, assim, toda a vida eu já vinha preocupado com a questão da acessibilidade na avenida. Por quê? É um trânsito terrível. É um trânsito sem controle, não tem local de estacionamento, não tem estacionamentos corretos, as pessoas param um carro um do lado do outro, às vezes mais uma moto, e eu vejo há muito tempo, eu tenho um pavor, eu vejo com muito medo a possibilidade de pessoas, qualquer pessoa, e de modo especial cadeirantes, serem atropelados naquela avenida. E eu buscava, assim, uma ideia, uma solução, porque, como eu te disse, ali naquela avenida, há muitos anos anteriores, nós conseguimos muitas rampas. Mas as necessidades naquela época eram outras. Eram rampas para adentrar. E aí, lá no final de 2016, como eu te disse, eu recebi um jornal mostrando um pouco da Avenida Paulista, em São Paulo, onde as calçadas são acessíveis para pedestres e cadeirantes. Foi aí que me veio a ideia. Infelizmente, como vereador, já não tinha mais tempo para nada. Faltava apenas a última reunião para encerramento do período. E assim, mas aí me veio essa ideia, que a avenida não tem outra solução, porque a avenida é estreita, aquele canteiro do meio com as árvores não dá para fazer acessibilidade. Então, a minha ideia é transformar as calçadas da Avenida Marechal Deodoro, pelo menos da avenida, todas acessíveis. Porque não dá para o cadeirante disputar o trânsito ali com carro e moto, né? E aí começamos a luta. Buscamos o poder público, que inicialmente pareceu abraçar a ideia, depois, infelizmente, desistiu, né? E aí partimos para a questão de fazer com recursos de doações, né? Fizemos uma boa parte, fizemos uma melhoria. Se você vê, pegando ali do Banco do Nordeste até ali onde, pronto, no cruzamento com a Rua Petronila Cavalcante, pelo lado do Banco do Nordeste, ali está praticamente acessível, com algumas exceções. Quais? Vou citar. A própria calçada da prefeitura, porque tem a placa do SAMU, que foi solicitado, inclusive, através de ofício, a retirada daquela placa, porque não tem espaço para passar uma cadeira de rodas. E, mais na frente, a questão de um poste. Mas, assim, a questão dos postes, eu já sei que é uma luta grande. E que a gente pretendia, se as autoridades de Paulistana tivessem ou tiver dedicação, vontade, interesse, da gente se unir para reivindicar, porque é direito nosso. Tirar aqueles postes que estão ali mal localizados, eles estão no meio da calçada. Não passa uma cadeira de roda nem de um lado nem do outro da calçada, né? Então, esse trecho faltou essa parte para concluir. Depois resolvemos fazer pelo outro lado. E a nossa intenção era fazer desde a praça de eventos, ali pelo lado do Posto Mateus, até
sair aqui na esquina também de frente ao Banco do Nordeste. E fizemos, eu não vou saber precisar, mas eu creio que no mínimo 80% foi feito. Agora, paramos a obra. Porque isso foi feito com o quê? Com recurso de pessoas. Teve político que doou? Teve, mas como cidadão. Né? Como cidadão. Não como político. Como político não me apareceu, né? Não nos apareceu uma palavra de força. A verdade é essa. E fomos fazendo. Só que chegou um momento, Tinei, nós investimos ali dos dois lados, basicamente aí uns 15 a 16 mil reais. Quer dizer, a prefeitura, não sei se faria o que foi feito com esse valor, né? Mas conseguimos, porque era com apoio da população, com muita dedicação e outra coisa, e de qualidade, né? A gente não vê aí as rampas que a gente fez quebrada, não. Certo? É claro que isso pode acontecer eventualmente, mas não é se derretendo por falta de cimento. Agora, o que mais fez a gente parar ainda ficou um recurso. Nós temos hoje ainda, Tinei, um pequeno recurso, algo em torno aí de 5 mil reais, que dá, acho que ainda dá, embora as coisas venham aumentando absurdamente, para a gente concluir aquele trecho. Mas paramos por quê? Exatamente pela falta de apoio. A falta de fiscalização. Eu te falei da lei municipal, a lei 125/2018, que ela obriga que construções ou reforma de calçada, que as calçadas tenham o mínimo de padrão de acessibilidade. Ela respeite a altura do meio-fio, ela não tenha piso liso, né? Que ela não tenha obstáculos, ou seja, nenhum degrau entre uma calçada e outra, que as rampas têm que ser de acordo com as normas técnicas brasileiras, né? Não pode ser uma rampa qualquer, que aquelas calçadas, que é outra, desculpe até a expressão, pandemia que se criou, fazer aquelas rampas para entrar carro e aí acha que é rampa de entrar cadeira de rodas. E aquelas rampas atrapalham quem vai passar pela calçada. E hoje a necessidade não é mais só entrar nos estabelecimentos, mas é também andar pelas calçadas. Se você vê as calçadas aí onde nós fizemos, nós que eu falo porque eu acompanhei, mas foi com recurso das pessoas que doaram espontaneamente, que doaram comprando ponto de uma rifa. E onde foi feito, nem sempre conseguimos, Tine, atingir aquela porcentagem, né, nas rampas, porque o espaço é pouco. Mas dividimos de forma possível, onde entra a cadeira de roda nos estabelecimentos e outra cadeira de roda pode passar pela calçada, como qualquer pedestre. Certo? Mas o que acontece? Mesmo depois da gente ter feito essa última etapa, que avançamos bastante, que era para a gente ter deixado aquele lado todo concluído, daí para cá já vimos 2 ou 3 pessoas quebrarem calçadas que estavam acessíveis e fazessem acessibilidade. E aí eu pensei, não, estamos jogando o dinheiro do povo fora. Estamos jogando no lixo. Não tem acompanhamento. Eu fazia isso até pela a situação dos meus demais colegas, que a maioria não moram aqui, os que moram aqui têm suas dificuldades. Então, eu é quem mais acompanhava, é quem mais acompanho, é quem mais fiscalizo. Mas aí, comecei a ter até problemas pessoais, né? É muito peso. Cheguei a discutir, infelizmente, com o comerciante, que não era essa a nossa ideia, mas porque pessoas se sentem incapazes, acham que não, é melhor uma calçada bonita do que uma calçada que permita o seu cliente passar, seja ele numa cadeira de roda, seja ele com uma bengala, que permita um cliente entrar na sua loja,
mas também passar pela calçada. Então, nós tivemos, não foi só um problema, tivemos outras calçadas aí que já estavam acessíveis, que foi feito pelo projeto, outras pelo dono e depois, não sei por quê, quebrou e fez sem acessibilidade. E aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Não dá mais para jogar esse dinheiro fora. E aí foi quando a gente planejou a elaborar esse documento, mas aí, como já citei, por uns problemas aí não foi possível, né? Não vou citar o quê, mas eu tenho passado aí alguns problemas, só para deixar claro por que que isso não foi feito ainda. Eu tenho enfrentado alguns problemas aí e assim, infelizmente não foi possível. E eu vejo com muita preocupação, porque a cada dia só aumenta os problemas. Não acho justo pegar o dinheiro que as pessoas doaram. Teve gente que comprou uma cartela por R$10, ela só tinha aqueles 10, mas comprou para ajudar. E aí, de repente, nós vamos juntar muitos R$10, investir numa calçada, como tem calçada aí, que tem várias calçadas, que quebramos ela inteira, modificamos fossas, modificamos a canalização das fossas, tudo com esse recurso. Né? Calçadas enormes aí, feito toda com esse recurso. Mas para quê? Aí tem gente que diz, mas é obrigação do dono. Sim, mas se não faz? E nós vamos andar quando por calçadas acessíveis? Então, o que eu quero aqui, Tinei, o que as pessoas com deficiência querem, com certeza, é que os gestores assumam essa responsabilidade de fazer cumprir a lei. A Lei 125 de 2018, que nenhuma calçada pode mais ser construída em Paulistana de forma irregular. Mas não, estão construindo de qualquer jeito, né? Mas tivemos esses avanços, infelizmente, essas quedas, esperamos a gente superar isso, mas assim, Tinei, a gente só vai superar tudo isso se a população primeiro esquecer essa história, né? Que a acessibilidade é para quem anda numa cadeira de rodas. Quando a gente falar numa calçada acessível, é para todos. É verdade, Getúlio. Eu imagino quão frustrante a gente esperar do poder público providências nesse sentido, não havendo aí um cidadão como você, apoiado por outras pessoas, vão lá e fazem o que não seria tarefa de vocês. E sendo feita, as pessoas vão lá e desfazem por também a ausência do poder público em fiscalizar. Né? Então, imagino o quão frustrante Getúlio. E, assim, o que você está dizendo, explicando, eu espero a gente aqui do Portal Narrativa dar muita visibilidade a essa entrevista, porque ela é muito instrutiva, ela é muito importante. A sociedade compreender tudo isso que você está dizendo. Para mim é um grande aprendizado. Foi um aprendizado quando eu saí com a colega do grupo para as ruas, e agora o que você está dizendo, né, que a acessibilidade na verdade, essa relação com todos nós. E, assim, mesmo nesse particular, quando trata de um público específico, mesmo assim, é um problema de todos nós, porque na nossa família sempre há alguém, ou uma pessoa com deficiência, ou alguém com mobilidade reduzida. Então, o que você está trazendo como problema, neste caso agora, da nossa cidade, eu acho que é muito importante que a população apoie isso, que a população também faça voz quanto a esta pauta, e eu espero, sinceramente, que tão logo você consiga superar esses problemas para poder encabeçar essa luta e poder conclamar tantas outras pessoas, inclusive o portal, nessa luta tão importante. E você destacou algo que eu, pessoalmente, nem tinha pensado sobre isso,
mas até a questão da pavimentação, né, que está acontecendo. Muitas ruas estão sendo pavimentadas na nossa cidade, nos bairros. Há promessas de muitas pavimentações pela frente, né, pelo empréstimo que a prefeitura conseguiu, e o que você está destacando é algo que deve fazer parte de uma pauta séria na Câmara, enquanto esses recursos do empréstimo, que, se eu não me engano, na ordem de mais de 4 milhões, enquanto esses recursos não chegam, não fiquem disponíveis e sejam executados, para que haja essa adequação. Porque senão, é como você disse, sairá, além de não resolver um problema para este público, mais à frente, quando tiver que adequar, vai ser mais transtornos, mais gastos. Então, por que não discutir isso agora? Por que não fazer as devidas adequações agora? Então, assim, o que você está falando, Getúlio, o que nós estamos discutindo aqui hoje, eu acho que é fundamental esse material, inclusive eu vou levar para a Câmara Municipal, porque como é esse empréstimo de mais de 4 milhões de reais, este assunto ele merece ser debatido, os devidos reajustes precisam acontecer para que esses problemas não venham a ocorrer. Pois é, Tinei. Desde já eu agradeço, né? E quero, quando eu falo quero, é em nome de todas as pessoas de Paulistana. Eu não vou falar de pessoa com deficiência, de todas as pessoas, porque hoje quem não precisa de uma cadeira de rodas, amanhã também pode precisar, né? Então, assim, eu quero contar mesmo com o apoio, porque é o que eu te disse, falta muito apoio. Quando a gente sai em busca de apoio para o projeto, tem muita gente que apoia em palavras, mas em ações, infelizmente, são poucas, né? Tem até aquelas pessoas que apoiaram, sim, em ações financeiras, mas nós precisamos, principalmente, e isso que eu gosto de comentar com as pessoas, quantas e quantas, sei lá, centenas de pessoas vieram nos falar o quanto ficou bom as calçadas, e eu sempre dizia, pessoal, ao invés de me procurar, fico grato, mas ao invés de me procurar, procure os vereadores, procure o prefeito, fale dessa necessidade do quanto isso é importante. Quantas pessoas, Tinei, não já nos contaram que já sofreram quedas, fraturas, inclusive, em braço, em pernas, né? Nas ruas, nas calçadas de Paulistano. Então, a nossa luta não é por uma classe, mas é pela acessibilidade que é para todos. Agora, Tinei, eu quero fazer aqui duas observações fundamentais, e essa só falta um pouquinho de coragem, porque a lei já existe. Inclusive, lá no Código de Postura, como eu te falei, que é de 1997, né, não é mais criança, lá de 1997, quando diz que os espaços nas calçadas deverá ficar livre para o trânsito público. E o que é que eu vejo? Eu não, todo mundo. Os pedestres correm risco em Paulistano de ser atropelados, porque em muitos lugares as calçadas estão ocupadas com mercadorias, não passa nenhum pedestre, muito menos um cadeirante. Tem local que o projeto Calçada Acessível, que a gente batizou de projeto Calçada Acessível, fez as calçadas com recurso das pessoas, repito, o recurso não é meu e nem é recurso de prefeitura, não é recurso público, é recurso de pessoas, né? Mas o projeto fez e não se pode passar numa cadeira de rodas, porque a calçada está completamente, diariamente, ocupada com mercadorias. Ou seja, até então, até o momento, uma cidade sem lei. Uma cidade sem lei. Outra coisa, Tinei, até que se o portal puder fazer isso em algum momento, se o portal for
lá no final da Avenida Marechal Deodoro, ali próximo da quadra do bairro Lagoa, foi feito um brilhante pedaço de calçamento lá, né? Ficou ótimo, realmente. Aparentemente ficou ótimo. E aquele trecho foi exatamente convênio com a Caixa Econômica, se não me engano. E aí a Caixa, já naquele período, só liberava se fosse com acessibilidade. Acontece que, muitas vezes, as pessoas vão fazer acessibilidade sem estudar o que é acessibilidade. Você vê lá que lá tem, além das rampas, tem o piso tátil para pessoa com deficiência visual. Acontece que tem local que tem uma placa no piso tátil. Outros têm um poste que pega parte do piso tátil e também não passa uma cadeira de rodas. Ou seja, eu não sei como também que a Caixa Econômica recebeu. Alguém fechou os olhos. Porque aquele pedaço de calçamento que foi feito ali era para ser o exemplo de Paulistana, que, aliás, toda cidade aqui vizinha tem. Mas Paulistana, o primeiro foi aquele. Infelizmente, ainda ficou com esses problemas, né? Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção da população, é sem rancor, sem querer jogar ninguém contra ninguém, é sem querer invadir o direito de ninguém, mas também que os direitos dos demais sejam respeitados, né? Então, é essa a nossa luta e eu te deixo à vontade se quiser questionar, se quiser perguntar. E, enfim, estamos aqui para somar com Paulistana, porque eu defini, nesses tempos, a acessibilidade como um ponto a ser seguido por mim, porque já vi muita coisa em Paulistana. Um outro assunto que eu lembro que reivindiquei muito, a questão do trânsito em Paulistana. Talvez você também tenha acompanhado, mas eu estou citando isso só pelo fato que, lamentavelmente, não conseguimos, naquela época, e eu até deixei um pedido lá na Câmara com os vereadores que continuaram na época, que havia a promessa de logo após se municipalizar o trânsito, se regulamentar o trânsito em Paulistana, eu deixei um pedido mesmo a amigos, que logo após feito isso, que fosse regulamentado as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Dinei, eu sou uma pessoa, como você me conhece, que eu ando numa cadeira de roda ou sem ela. Mas eu vou pegar um exemplo. Há alguns meses aí, num dia de um trânsito muito intenso ali naquela avenida, eu vi uma pessoa com deficiência deixar o carro, ele conseguiu uma vaga lá pertinho do Banco do Nordeste. Alguém ia saindo, ele conseguiu uma vaga. E ele veio com os joelhos no chão até chegar na Caixa Econômica Federal. Ou seja, porque a cidade não tem, parece que não faz parte do Brasil, né? Não tem uma vaga de estacionamento regulamentada para ninguém. Mas é claro que sem regulamentar o trânsito, isso vai ser impossível. Mas isso dói, né? Não é piedade. É porque isso dói. É um cidadão, é uma pessoa que no sol quente tem que deixar o carro ali, sei lá quantos metros, 400 metros, talvez 300, 400 metros, e sair com o joelho no chão dali, próximo ao Banco do Nordeste, para ir à Caixa Econômica Federal. Não é toda pessoa que tem a possibilidade de andar numa cadeira de rodas. Ela vai de favor, ela vai em cima de carro, ela vai... Tá entendendo? Então, assim, a gente gostaria de estar aqui comentando só conquistas, né? Como que começamos aí a respeito das leis. Mas, infelizmente, tem muita coisa errada. E, assim, enquanto nós, cidadãos, e as autoridades não tivermos o compromisso de, no dia a dia, encarar mesmo, enfrentar os desafios de fatos, né? Sempre a mesma coisa, sempre... Não. Aí Paulistana não muda.
Ao contrário, vai piorando, inclusive para as pessoas com deficiência, como eu já te disse. Quanto mais a cidade se desenvolve, quanto mais cresce, quanto mais calçamento, mais isoladas as pessoas ficam, porque o seu espaço com acessibilidade vai diminuir. Getúlio, esse papo contigo, ele, assim, muito importante. Nós queremos dar ampla publicidade a ele, como eu disse para você, nós queremos fazer ele chegar nas autoridades, porque assim, é de um conteúdo indispensável, inclusive para a sociedade. Essa compreensão de tudo que você falou. E eu tinha certeza que ninguém melhor do que você mesmo, pela própria experiência, pela própria luta, ninguém melhor do que você para refletir sobre isso, para levantar essas questões. E como você disse, sem ódio, não tem nada a ver com isso. E eu compreendo perfeitamente e imagino que as pessoas que terão acesso a esse conteúdo também vão perceber que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com direito, com respeito, tem a ver inclusive com dignidade, como esse exemplo que você deu, né, de alguém com deficiência de se deslocar dessa distância, como você disse, há pessoas e pessoas, algumas têm condição de ter uma cadeira mais moderna, outros não têm condição. Então, assim, o que nós estamos conversando aqui é muito importante e nós vamos debater isso. Eu espero, inclusive, que a gente faça isso novamente, num outro formato, né, que eu quero até combinar com você depois, num outro formato, que a gente consiga ter, fazer inclusive um debate mais amplo com outros atores, para que este assunto faça parte da pauta na Câmara, faça parte do projeto real no orçamento público do município. Eu gostaria muito de que nós pensássemos um projeto juntos, o portal Você, e a gente incluísse outros atores e nós fizéssemos um debate mais amplo, inclusive com a presença de autoridades, pessoas representantes do poder público, da Câmara, para a gente tirar isso apenas dessa discussão e que isso realmente se torne documento, compromisso e também prática. E assim, eu acho que isso é tão urgente, até em razão do que eu falei, né, que você tem conhecimento, que é do empréstimo que foi aprovado pela Caixa Econômica para o município de Paulistana, na ordem de pouco mais de 4 milhões de reais para a pavimentação das ruas. Então, se nós deixarmos esse debate, essa discussão para depois, será muito ruim para a cidade. Então, eu acho que é urgente que a gente comece logo a planejar esse debate para agora, para logo. E eu acho que esse é um pontapé aqui com o portal para a gente pensar nisso. Eu sei que é uma luta de muitos anos, sua e de outras pessoas, e nós queremos ampliar essa sua voz, de outros que estão contigo nessa luta, e como você disse, e eu agora quero reiterar, que deve ser uma luta de todas as pessoas, porque a acessibilidade, como você bem destacou, é um direito de todas as pessoas. Então, eu gostaria de passar para você fazer suas considerações. Nós já estamos aqui, acho que com mais de 40 minutos de conversa, de um papo excelente, com conteúdo riquíssimo, e eu quero passar para você fazer suas considerações, e como eu disse, nossa discussão sobre este assunto não termina aqui, na verdade, ele está começando nessa plataforma agora, mas ele vai se estender, e com sua autorização, sua permissão, esse material chegará documentalmente nas mãos das autoridades. Eu quero, na verdade, te agradecer, agradecer ao portal Narrativa, pedir desculpas até pela demora, né, da gente conseguir realizar esse bate-papo. Mas, assim, quero te dizer que não é um prazer, é uma felicidade enorme em ver você, Tinei, uma pessoa jovem, com esse trabalho de
de divulgação, esse trabalho crítico, construtivo, esse trabalho de mostrar a realidade e buscar também dar esse apoio à acessibilidade. Na verdade, a acessibilidade, essa palavra, ela existe há muitos anos. As leis falam em acessibilidade, mas pouca gente leva isso a sério, né? Quantas e quantas vezes eu não vejo alguém aqui em Paulistana, já vi não sei quantas pessoas tropeçar nesse degrau dessa calçada e cair. Mas é obrigação do proprietário da casa, que a calçada está ali na frente, a corrigir isso, né? Então, ou seja, nós precisamos mudar essa mentalidade de acessibilidade, nós precisamos entender a acessibilidade como um direito de todos. Uma coisa que eu já vi aqui, Tinei, só para finalizar, a gente já tirou muitos nesse serviço aí do projeto Calçada Acessível, mas vários lugares ali na avenida tinha aquelas fossas com aquele cano passando 5 centímetros no meio da calçada. Quantas e quantas pessoas não já caíram ali? Nós tiramos, por onde nós passamos, tiramos tudo, não deixamos dessa forma. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que a prefeitura, tem que ser específico, a prefeitura, o poder municipal, legislativo e executivo tem que enxergar isso, porque é um risco para todas as pessoas, para o pedestre, é um risco para a pessoa idosa. Imagina a pessoa idosa vai caminhando, sol quente, vista embaçada, de repente tropeça num degrau, tropeça num cano, tropeça numa mercadoria, né? Então, assim, eu quero agradecer a você e a todos do portal Narrativa e, de modo especial, a todas as pessoas que puderem acompanhar aí, que façam essa análise, não como a gente aqui, como dono da verdade, mas como uma pessoa, cidadão, que só quer o bem de todos, só queremos que todos tenham os mesmos direitos, né? De ir e vir com segurança, certo? Então, um abraço a todos, muito obrigado e pode contar com a gente no que for possível a gente somar para o bem de Paulistana de forma em geral e de modo mais específico ainda em termos de acessibilidade, que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Já chegamos até a disponibilizar aí assessoria gratuita para construções ou reformas de calçadas acessíveis, né? A gente não cobra nada para fazer isso, é claro que tem os limites aí, porque a gente tem que sobreviver, mas, enfim, eu quero disponibilizar mais uma vez. Muito obrigado, Tinei, obrigado, Portal Narrativa, e qualquer coisa estamos à disposição, e eu pretendo muito, no futuro, dizer que realmente você veio para somar. Getúlio, muito obrigado, e obrigado por atender o nosso convite, por tantos ensinamentos que nós recebemos, todas essas experiências compartilhadas, e eu espero que todos nós possamos somar junto com você e com todos que já lutam há alguns anos com essa batalha. Muito obrigado, Getúlio, e grande abraço a você e todos que nos acompanham no Portal Narrativa. Obrigado.